pessoal, Alexandre Supera, estamos aqui há mais uma semana com um convidado especial, nós estamos aqui com o pastor Luiz. Semana passada nós falamos acerca do assunto depressão e nós não demos conta. É um assunto tão incítrico que nós precisamos de mais tempo e hoje nós estamos aqui então. Pastor Luiz, boa tarde, é muito bom tê-lo aqui, viu? Boa tarde, pastor. Me sinto muito feliz, porque quando nós fazemos algo, e esse algo exige um pouco mais, né? É sinal que o pessoal gostou, então, eis-me aqui. É isso aí. Lembrando que esse é o meu, o seu, o nosso. Pode crescer e conquistar. Nós estamos aqui religiosamente, todas as sexta-feiras, às 16h59. Já quero pedir, por favor, gasta o dedo aí, deixando o like, porque aqui a gente não entrega qualquer conteúdo, tá? Só conteúdo relevante para você, para sua família, para sua empresa, tá bom? E é isso aí. Pastor, nós estamos falando sobre esse assunto, né, desde a semana passada. Aliás, obrigado por ter voltado, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, Sempre. tá? E nós estamos falando sobre a depressão. Assista o da semana passada, tá? Senão você vai perder muita coisa. Pastor, na sua opinião, como a fé e a espiritualidade, ou a falta delas, né, podem, assim, influenciar o enfrentamento da depressão, cara? Supera, a fé é algo muito louco. A fé é você olhar para uma situação e enxergar que ela continua da mesma forma ou até pior, mas assim mesmo você acredita que algo de bom vai acontecer. Certo. Primeiro, porque Deus, o Senhor, ele não precisa de situações favoráveis para operar. Ele não precisa, ele tem o controle na palma da mão dele. Só que a fé, ela acaba se tornando uma força motora. É uma força, vamos falar sobre o depressivo. O depressivo que tem a ciência, que ele precisa de fé, que através da fé dele, ele vai sair desse estágio, ele está criando dentro dele uma expectativa grande que está, ao mesmo tempo, impulsionando ele. Ele pode não estar saindo do quarto dele, ele pode estar chorando, ele pode não estar comendo, perdendo peso, mas dentro dele ele está acreditando que algo bom vai acontecer para ele. Então a fé é fundamental em todos os âmbitos da vida. Tanto, eu vou conseguir um emprego novo, vou conseguir um outro casamento, Não, para todas as esferas da vida, a fé é fundamental. E a pessoa que tem a depressão, ela precisa, ela necessita, ela não tem outra alternativa. Ela pode ter o remedinho dela lá, porque nós sabemos que remédio não cura. O remédio, ele é um paliativo. Ele remedeia, tá? Ele remedeia, ele não traz a cura. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que você espera e não vê. Hebreus 11, meu Deus, é A forte. fé é fundamental. A fé, ela, na verdade, ela aciona gatilhos positivos que faz nós prospectarmos o futuro, né, pastor? É uma força motora. Ela te tira da inércia espiritual, porque é difícil, Supera. Não vamos falar apenas do depressivo, mas da pessoa que precisa de um milagre. Às vezes tem uma pessoa lá vivenciando um câncer, e eu até me lembro, eu vou até abrir um espaço, aos 17 anos eu fui diagnosticado com uma doença, e o médico chegou em minha mãe e falou que eu não sobreviveria depois dos 23, dos 25 anos. Se isso acontecesse, eu ficaria... sequelas. Eu ficaria vegetando numa cama. Lembra que na outra passada eu falei que eu tinha um quadro de suicídio já? Lembro. Foi por causa disso, porque como que um jovem com 17 anos, sabendo que ele não vai passar dos 23, ele vai sobreviver? Ele está impedido de ter sonhos. Eu não tinha sonhos mais, eu não poderia projetar uma família. Eu lembro que na época eu namorava, eu estava noivo até para casar, mas eu não tinha, criou-se um bloqueio e eu não imaginava o meu futuro mais. Então eu pensei, por que eu vou viver agora se eu vou morrer amanhã? Foi por conta disso que até tomei uma overdose e fiquei em coma. Eu queria morrer. Sim. Então são situações que precisam ser ponderadas. Então vai aí uma palavra de Deus para o seu coração. Você
que está passando por depressão, não desista. Acredite, tenha fé que você vai sair desse buraco aí, tá? Você está passando por depressão, mas depressão não faz parte da sua vida. Meu Deus. Então, acredite, tenha fé, porque é possível você sair dessa e você vai sair dessa. Amém ou não amém, pastor? Com certeza, amém. Pastor, e me diz uma coisa. Quais são, assim, os maiores mitos sobre depressão que ainda precisam ser desconstruídos? Cara, que é uma frescura, nós falamos isso. Falamos isso na semana passada. Semana passada. Sim. Depressão é uma frescura, depressão é coisa de mimimi, geração Z, não sei. Porque nunca se ouviu falar tanto em depressão como nos dias de hoje. Por quê? Porque o avanço da tecnologia, vamos falar um pouquinho das redes sociais hoje, nos constrange. Porque hoje nós vivemos comparações. Eu odeio ser comparado com outra pessoa. Eu não gosto de ser comparado com ninguém. Eu acho que cada um é único nesse sistema global todo, nesse cosmo todo. Cada um é um. Deus tem esse poder de fazer cada um de uma maneira diferente, sem repetir. Só que as pessoas têm esse hábito de viver uma vida comparativa. Hoje a rede social te faz comparar com outras pessoas. Eu queria ter a vida que aquela pessoa tem. Eu queria ter a família que aquela pessoa tem. Eu quero ter o carro que aquele rapaz tem. E nós começamos a viver um frenesi muito louco, muito louco. E vamos em busca daquilo que nós não temos. E esse é o mal do século. É você querer aquilo que você não tem. É você querer estar onde você não está. E ser quem você não é. E ser aquilo que você não é. Meu Deus. Deixamos de viver o presente. Olha só, o presente. Olha quanta ferramenta boa e anota isso aí, rapaz. O hoje, ele é realmente, literalmente um presente, que o nome dele é presente. É o presente que Deus está te dando. É uma folha branca, escreve a sua história. Não, nós ficamos pensando no futuro. Não, a minha visão está lá no futuro, porque é lá que eu vou passar o resto da minha vida. É até bonito. É até bonito. Eu li essa frase aí, eu achei até bonito, mas não faz sentido. Eu viver um futuro que não tem acesso a ele e pagar como um presente. Meu Deus, é forte demais. Isso é uma verdade. As redes sociais, ela produz isso dentro da gente. A comparação, né? Porque, na verdade, a rede social estabelece muitas mentiras, essa que é a verdade. Porque ninguém vai postar um vídeo ou uma foto discutindo com a esposa. Não. Ninguém vai chegar na rede social e falar assim, ei, fiquei desempregado. Então, na rede social, todo mundo produz aquilo que enche os olhos do outrem. E eu li uma frase do Tiago Brunet, e ele diz o seguinte, no livro Especialista em Pessoas, olha, você quer se comparar? Você quer se comparar? Se compare com você ontem. Perfeito. Se compare com você mesmo ontem, porque aí você vai ser uma pessoa melhor. Eu costumo dizer nas minhas palestras, né, que nós precisamos de metas. Sim. Nós temos que ter metas. Senão nós estamos aqui de passagem. Então, eu fico pensando, o que eu quero ser daqui 10 anos? Claro. 10 anos. Então, eu crio um start, uma linha de start, um ponto de start, e eu me vejo daqui 10 anos, o Luiz daqui 10 anos, como que ele vai estar lá. Aí eu pergunto, o Luiz que está 10 anos à minha frente é o mesmo que está aqui? Não, por quê? Experiência. Eu preciso me comparar com aquele aonde eu quero chegar. Entendeu? Então, Brunet eu costumo usar muito esse termo cirúrgico, ele foi cirúrgico em tudo. Sarou, né? Compare-se com você mesmo. Ontem. Não se compare com o seu vizinho, porque você não sabe o que se passa entre 4 paredes. Exato. Igual o pastor falou, ninguém vai postar que hoje eu briguei com a minha esposa. A esposa não vai postar um olho roxo na linha, ela vai fazer um make nela. Sim. Tudo. Então a vida hoje, infelizmente, é um fake. Verdade, é verdade. Então nós precisamos trabalhar com esse ponto de partida aí para que nós possamos dissipar a depressão da nossa vida. Trabalhar somente com a verdade. Pastor, e me diz uma coisa, qual é a importância do
acompanhamento psicológico ou psiquiátrico numa pessoa que está com quadro depressivo? Não tem como não ter esse acompanhamento. Precisa. É necessário. É quase obrigatório. É uma bússola, é um timão que vai direcionar, ó, isso você pode fazer, isso você não pode. Os médicos, eu costumo dizer, e isso é bíblico, que Deus é médico dos médicos, médico por excelência. E os médicos só existem por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para trazer à existência tudo aquilo que não existe por amor aos seus filhos, por amor àqueles que creem. Forte, hein? Então, os Forte. médicos, eles foram colocados por Deus em nossas vidas. E falar que não tem como, tem, porque eu sou fruto de alguém que abriu mão de um acompanhamento médico. Mas é que eu sou muito louco mesmo. Eu cheguei num ponto da minha vida, eu me lembro muito bem que quando eu saí de coma, eu falei, nunca mais eu uso droga, eu nunca mais usei droga. E eu cheguei num ponto na casa da minha mãe que ela preparou o quartinho meu lá, tudo lá, coitada, uma cômoda, né? E eu tinha a terceira gaveta, lá tenho, que é cheia de remédio. Eu olhei para aqueles remédios e falei, vocês não me pertencem mais. E eu não vou tomar nenhum remédio para dor, para nada. Só que eu não sou passivo. Eu estou ali em constante movimento. Sim. Tá? Junto com o Cosmo, eu estou ali em constante movimento. Eu não paro, eu não me dei. Ontem mesmo tive uma experiência muito ruim, que eu saí do meu trabalho para ir ao culto, e ao tomar o meu banho, eu entrei em depressão. Sim, do nada, começou a chorar. Do nada, eu só olhei no espelho e comecei a chorar. Fui pro chuveiro, a água rolando e eu chorando, as lágrimas se misturando com a do chuveiro e eu chorando. Eu poderia muito bem me enxugar e entrar no meu quarto, me cobrir lá e ficar. Falei, não, eu saí do meu trabalho disposto a ir à igreja. Eu fui à igreja, eu lutei, porque se eu deixar, o meu corpo ele me domina, a minha mente me domina. Eu não posso deixar, porque eu sei que o final é triste. O final, sabe, não é um conto de fada. Então eu procuro lutar. Só que eu abro mão porque eu me conheço um pouco. E eu me vejo assim em condições hoje de não precisar ficar tomando nenhum remédio, nenhum antidepressivo, nada. Mas porque eu já estou do meio para frente. Entendi. Se eu estivesse entrando, quando eu entrei, eu fui acompanhado por uma médica em 3 sessões. Só que os remédios começaram a me fazer muito mal, efeito colateral terrível, isso que piora. Não acaba minimizando, é igual você falou, acaba remediando, né? Mas só que ocasiona uma outra situação. Você já tomou Venvance? Nunca tomou, né? Não. Então, o Venvance, ele te faz um Superman, mas um Superman com uma tremenda dor de cabeça. Mas entendeu? Não adianta nada. Então, assim, os remédios, eles me davam um pique de euforia, alegria, como se o que eu estivesse vivendo fosse apenas um detalhe, mas em compensação eles me davam uma dor de cabeça terrível, uma dor no estômago que o omeprazol nenhum curava. Eu falei, tem que parar com isso. Então eu preferi ficar quietinho e caminhando um pouco por dia, sem a necessidade de tomar um remédio, mas eu não peço que todos façam isso. Pastor, eu me lembrei de uma situação que eu passei, acho que semana passada, cara. Como que eu posso dizer para você? Um desequilíbrio muito grande. Foi Sabe por quê? O que eu estou tentando dizer é o seguinte: o que mexe comigo é a injustiça. Eu me considero uma pessoa forte, cara. Uma pessoa forte. Mas essa semana, cara, eu fui tão injustiçado. Sabe o que é injustiça? A injustiça, cara, é quando as pessoas falam que você fez algo que você não fez, pô. Entendeu? E eu ali, parecendo que eu estava num tribunal e as pessoas me julgando, as pessoas, até pessoas à minha volta, sabe? E eu entrei numa crise compulsiva, cara, que eu não conseguia parar de chorar. A minha esposa falou, calma, amor, calma, eu não sou isso.
Eu não sou isso que estão falando ao meu respeito. E eu chorava assim, soluçar mesmo. Porque, como eu não sou de chorar por isso, eu sou muito de chorar na presença de Deus, né? E, aliás, eu precisava chorar mais ainda, que eu estou meio meio dura serviço. Mas, cara, era uma coisa assim que eu não conseguia me controlar, entendeu? O que eu estou tentando te dizer com isso é que você acha que injustiça faz com que as pessoas entrem por esse caminho da depressão, cara? Com certeza, com certeza. E a pior injustiça é a ingratidão, né? A ingratidão, ela é a chave mesmo, que abre todas as portas da depressão. Mas visto que até Jesus mesmo, na hora da sua morte, ele viveu uma ingratidão. Dos 12, apenas um estava lá. Né? Apenas um. Não estou criticando aqueles que não foram, porque eu não sei o motivo. Mas, enfim, não estavam lá. Não estavam lá. E é triste isso mesmo. Mas, respondendo a sua pergunta, eu me lembro que foi dia 8 do 11, então domingo foi 9, então na segunda foi 11 do... Não, na segunda... foi 8, na segunda foi 9, foi isso, na segunda foi 9. E eu acordei, eu costumo dizer que eu dormi no paraíso e acordei no inferno. Lembrei de Jó. Aí eu me lembro que eu fiz o café, tudo, dobrei os joelhos na sala e falei assim: Deus, eu tenho um temor muito grande, sabe? Eu sei que eu sou pecador, mas eu sei com quem que eu estou lidando, né? Deus, seja claro comigo. Seja claro comigo. Se o que está acontecendo comigo foi o diabo, o Senhor é um todo-poderoso, porque o Senhor permitiu que acontecesse isso para uma pessoa que nos últimos 7 anos dedicou sua vida ao ministério sem receber um tostão. Opção. Se foi erro da minha parte, eu sou criatura sua, porque o Senhor não me corrigiu. E se foi o Senhor, por quê? O que eu fiz? Que mal eu fiz para estar colhendo isso? Não esperei resposta. Peguei a minha pastinha, peguei minha moto, fui trabalhar. Primeira loja que eu entrei, fui atender a loja e no finalzinho eu dei tchau para o gerente. E ele falou para mim assim, porque todo mundo sabe que eu sou pastor. Pastor, tem uma palavra de Deus para o senhor. Eu falei, amém. Então manda, né? Ele falou, muitas das vezes em nossas vidas, não é o porquê, é o para quê. Aí na hora eu entendi. Tem um processo nisso tudo. Tem um processo. É o processo. É um processo. É isso. Mas o bacana foi que mesmo vivendo esse processo, porque o processo dói. Ninguém quer passar pelo processo. Posso falar uma coisa sobre o processo? Pastor, é fato, é fato. Me responde uma coisa aqui, sinceramente. Qual que custa mais caro? A uva ou o vinho? O vinho. O vinho. Agora, para a uva virar vinho, o que tem que acontecer com ela? Processo. Tem que passar pela prensa, tem que ser amassada. Então, é o que eu digo. Eu penso que é a mesma analogia do qual que vale mais, a azeitona ou o azeite? O azeite, porque o azeite passa pela prensa. Meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Depois que você passar pelo processo de prensa, que o seu valor vai ser mostrado. É forte demais. Se você passar no processo de prensa, aí sim o seu valor vai ser exaurido e todo mundo vai te ver na prateleira lá, ó. Era uva, era o caixa aí, vai, R$30. Agora é vinho, meu amigo, é R$130, é R$500. Dependendo do tempo desse processo. Realmente. O problema é que o processo tem a ver com o kairós dele, né? Parece que o processo nunca vai acabar, bicho. Você tá doido? É que, na verdade, a gente pensa assim, né? Nós vivemos uma geração hoje que é meio fast food. Toma lá da cá, né? Só que isso é bom no mundo secular. Isso é tecnologia. Sim. É bacana, ó. Você não quer cozinhar, você liga lá, pede uma pizza, pede um lanche, daqui meia hora, menos,
Tá lá, né? Então, hoje ninguém quer cozinhar, ninguém quer perder tempo. Verdade. Eu costumo dizer que o tempo é a matéria-prima mais cara do mundo e não se recicla. Então, ninguém quer perder tempo. Forte, forte. Só que no mundo espiritual, Supera, existe um hiato, um espaço de tempo entre o momento que você ora e o momento que você recebe. O momento que você entra no processo e o momento que você sai do processo. Esse processo eu costumo chamar de sala de espera de Deus. Sabe por quê? Para Deus colocar algo novo em você, o velho tem que sair. A Bíblia fala assim, não se põe vinho novo em odres velhos. Então, essa sala de espera, esse tempo, esse hiato, é Deus trabalhando com o seu caráter, é Deus preparando está te personificando a estatura de um varão perfeito para receber aquilo que ele tem que entregar na tua mão. Mas assim, falando, é algo bonito, é algo lindo. Na teoria é gostoso demais. Na teoria, a espera é sensacional. Só que, meu amigo, dói, machuca. E muitas pessoas, elas não estão preparadas para viver o processo. Tem muitas pessoas que entram pelo processo e se suicidam. Cara, isso é verdade. Muitas pessoas que entram pelo processo e não conseguem sair. E geralmente essas pessoas é porque não entenderam o processo. Porque a Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo maior que nós possamos suportar, cara. Eu acho que na igreja... Vamos entrar no parâmetro igreja hoje? Vamos, daqui a pouco a gente entra em depressão de novo. Meu Deus, isso aqui vai dar isso aqui vai dar 3, hein? Faz parte. Eu acho que está havendo um certo despreparo hoje nas pessoas em cima do altar quando pregam uma mensagem. Porque eles estão pregando uma mensagem como espectador dela. Quem está fora é fácil. Não, irmão, suporta o processo. Mas você está imaginando o processo daquela irmã que acabou de perder o filho, do pai que acabou de perder o filho, uma traição do pai do casal, o término de relacionamento, 30 anos de casado, você tá ciente. Ninguém consegue colocar essa roupagem, cara. Ninguém consegue. Então, por isso que nós temos que ter um certo cuidado, porque o que é para um não é para todos. Entende? Sim. Nós estamos pregando para uma multidão de 100, 200, 500 pessoas, mas nem todos estão recebendo da forma como o B, o C, o D está recebendo. Existem pessoas ali que precisam de um tratamento na sala do pastor. Sim. Porque senão ela não vai sobreviver, meu. Nós perdemos um pastor, o ano passado ele se enforcou. E eu lembro que uma irmã criticou porque, se suicidou vai para o inferno. Literalmente sim. Né? Tirou a vida. Não podemos tirar a nossa vida. Mas é aquela ânsia da morte. Que ele não morreu, ele apenas se enforcou. E está morrendo. Chegou um momento ali dele, Deus me perdoa. Eu lembro quando eu cometi um suicídio com 17 anos, eu tive uma experiência ruim, pastor, porque eu andava no quarto do hospital. E eu olhava para a cama, eu via minha mãe com as mãos, segurando as minhas mãos, chorando, e eu querendo falar com ela. A sua alma andava no hospital? Eu não sei se era o meu espírito ou se era o efeito das drogas. Essa é a real. Tá. Só que eu estava consciente. Tá. Aí eu fiz essa oração, porque eu era um menino. Eu sempre fui louco. Sempre fui esse meio falastrão. Eu falei assim, eu lembro até hoje dessa oração. Deus, que cagada que eu fiz. Que cagada que eu fiz. Mas se o Senhor me dá uma oportunidade, eu nunca mais o faço. Pronto, acabou. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. E Deus me deu. Agora, Judas. Calma lá. Eu vou criar uma polêmica agora. Judas foi para o inferno? Rapaz, Deus te fez como juiz ou como servo? Servo. Como servo. Então nós não temos, assim, autonomia para falar, não, Judas foi para o inferno, como muitos pastores pregam. Eu até acredito que eu foi. Fico bem quietinho. Mas eu até acredito, né, para que se cumpra igual você falou, o filho do mal. É igual você falou, literalmente ali, o que se dá a entender que foi. Foi. Mas a Bíblia diz que no céu a gente vai ter muita surpresa. Então, o galho se rompeu. Então ele ficou um tempo ali, se agonizando, e ele andou lado a lado com o dono da vida. Pronto. Né? Aí, ele
E se ele pensasse um pouquinho antes do suicídio, mas o mestre pregou que ao terceiro dia ele ressuscitaria, então eu não vou me matar. Eu errei porque eu entreguei ele, mas agora eu vou esperar ele na saída, que ele vai voltar. Eu vou pedir perdão para ele. Ele não pensou nessa possibilidade. Judas, ele se enforcou por arrependimento? Não. Ele se enforcou por uma crise de consciência. Uma Sim. crise de consciência. Foi pesada. Que o pessoal chama de remorso. Remorso. Foi muito forte, que levou ele ao suicídio. Mas isso aí fica para outra vez, né, se ele foi ou não. O EP3. Então, agora o que eu vejo na igreja hoje, a igreja precisaria estar se aprimorando no tratamento emocional das pessoas. Porque, como nós falamos, nem tudo é oração. É acompanhamento. Sim. O pastor trabalha na área de motivação, né? Uhum. Eu costumo dizer que motivação é como um banho. É necessário todos os dias. Todos os dias. Então, é fato. A igreja, o líder hoje, ele tem que ser pedagogo, psicólogo, terapeuta, tem que ser tudo. Porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. Pastor, para a gente já ir encaminhando por fim aqui, na sua opinião, como amigos e famílias de uma pessoa assim pode ajudar alguém com crise de depressão? Apoio emocional, apoio espiritual, afetivo, principalmente. Sabe, quando eu chego em casa, assim, à tarde, a minha mãe, eu já abro o portão, falo, mãe, ela já vem, já me dá um abraço, me dá um beijinho no meu rosto. Aquilo é como um favo de mel na minha boca. Bom demais. E isso me ajudou muito também, viu? Maravilha. Pastor, e para quem está ouvindo agora e sente esse vazio, sente sem uma saída, ou sem um sentido, o que você diria para essa pessoa para se acender uma luz no fim do túnel, pastor? Busque a Deus. Deus é o princípio de tudo, é o princípio da vida, é o princípio da tua vitória, é o princípio da tua alegria, é o princípio do seu alicerce familiar. Deus, não tem Deus. outra palavra, não tem outra palavra. Sem Deus não tem como, né, pastor? Você pode ver que cristãos, eu não gosto desse termo crente, cristão, para mim tem católico, seguidor de cristão, tem sabe, as pessoas que têm a certeza da salvação, que têm a fé, eles vivem mais do que os ateus. Com certeza. Por quê? Porque Deus é a fonte de vida. Aleluia. Então está passando por um momento difícil, está passando por um início de depressão, Deus. A comunidade de Filadélfia tem um slogan que fala, né? Slogan? Sim. Tudo Deus. Tudo Deus. Se resume nisso, tudo Deus. Acabou. Pastor, e o último questionamento aqui que o povo quer saber. Existe uma cura para a depressão? Ou falamos mais de controle e cuidado contínuo, na sua opinião? Vazão, se nós levarmos em conta Deus, tem. Só que nós somos seres humanos cheios de falhas, que precisa de um acompanhamento constante. Eu mesmo falei, não existe ex-viciado em droga, existe uma pessoa que está em constante trabalho de largar tudo isso. Não existe um ex-depressivo. Porque assim, se ele se sente curado porque os remédios remediaram, a segunda queda é fatal. Entendi. Ele morre. Entendi. Então ele tem que estar em constante vigilância. Entendi. Se monitorando, se guardando, fazendo tudo aquilo que é necessário para amenizar os sintomas. Ok. Pastor, agora, como na semana passada, tem a nossa cereja do bolo, né? Gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera e desse um conselho de vida, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Entrega uma ferramenta aí para o pessoal, aquilo que o senhor colocar no seu coração agora. A ferramenta é tão simples. Se ame. Em primeiro lugar, se ame. Foi uma cliente em minha loja hoje e ela falou, a mais pura verdade se resume nisso. Se nós não nos amarmos, não espere que as pessoas nos amem. Não espere. Então, se ame, se valoriza. Vai em busca de sempre um algo a mais, que vai agregar um valor espiritual, valor emocional, social, mas não pare.
Não entra nessa inércia de que o quarto é o melhor lugar do mundo, que não, nós não estamos sozinhos. O pastor Amém. falou aí que existe uma legião de anjos ao nosso redor. Sim. Nós não estamos sozinhos, então se ame. Amém. E endossando isso que o pastor Luiz está falando, quero dizer para você que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, tá bom? Não importa como você está hoje, a sua aparência hoje. Deus, quando olha para você, não olha para o seu corpo. Deus, quando olha para você, olha para a sua alma, para o seu coração, quem você é de verdade. Quando você é, quando não tem ninguém vendo. Tá bom? Fico com essa palavra. Pastor Luiz, obrigado. Deixa os seus contatos aí para quem quer te achar, para quem quer levar uma palestra sua na empresa. Ou eu falei na semana passada eu fiz uma apresentação melhor do senhor, mas o pastor Luiz também é um grande empresário no ramo de pisos, né? Se você quiser adquirir um porcelanato, ele vai deixar aí o Instagram, o WhatsApp, fica à vontade aí para fazer esse merchan agora, pastor. Olha só, eu quero fazer menção primeiramente aqui da palestra, né? 8/11, a data que não me venceu. Escolas, entidades filantrópicas, igrejas, empresas, tá? Que queira me contactar, 19-99695-2950. Reforçando, eu não cobro nada mesmo, a não ser o custo, né, de viagem só. Mas é assim, é uma palestra que Deus me deu no momento que Ele estava vivenciando o pior momento da minha vida. Deus me deu essa palestra no momento em que eu aspirava deixar essa vida. Pronto. Então eu vou estar falando de algo, eu sempre gosto de estar frisando, não é algo que eu li, não é algo que eu estudei, é algo que eu vivi. Agora, comercialmente falando, eu tenho uma loja de porcelanatos e semi-igrejas em Limeira. Se vocês precisarem, o telefone é o mesmo, 19-99695-2950. Eu tenho o melhor preço, eu tenho a melhor condição de pagamento e entrega imediata. Maravilha. Se alguém quiser ver alguma coisa, tem Instagram, pastor? Tem o Facebook, né? Luiz Porcelanatos. Sim. Tem o Instagram, Luiz Porcelanatos, todo com O no final. E eu tenho o TikTok, onde eu faço menção do fundo do poço, que é Luiz Porcelanatos, com U. Olha aí. Pastor, gratidão, obrigado. Toda minha. Por estar vindo aí 2 semanas consecutivas. Como ele mesmo disse, não cobrou nada, nós estamos aqui realmente para transbordar na vida das pessoas, tá? Então, se fez sentido para você, compartilha esse podcast e eu tenho certeza que vai ser muito impactante na vida daquelas pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo. Pastor, obrigado, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Com certeza. Faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Tchau, gente!